Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa que você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida mais legal que a minha, e hoje não é diferente, estou aqui com o Luiz Felipe Pondé, que com certeza é mais inteligente, com certeza tem a vida mais interessante, com certeza tem muito mais coisa legal pra falar do que eu, não é certo isso, Mandíbula? Com toda certeza. E hoje, hoje vai ser diferente, pessoal. Ele tá com tempo super restrito aqui, então você pode mandar a sua contribuição, seu superchat para ajudar o canal, mas não vai dar tempo de fazer a sua pergunta, porque, vamos ser sinceros, entre fazer a sua pergunta e fazer a minha pergunta, eu sou mais a minha pergunta. Então, para ajudar o canal, faça a sua pergunta e vai ficar aí no chat. A gente não vai ler não, porque não tem tempo, eu quero aproveitar aqui. Obrigado, Luiz, por ter vindo. Eu que agradeço o A gente não conseguiu por causa da pandemia, teve que desmarcar. Já tá vacinado? A primeira dose? Uma dose. Mas já. eu tive Covid já. Eu também, Então, virada do ano. eu tive no carnaval desse então, ano. então estamos menos mal, né? É, Foi pesado pra você? não. Pra mim foi 2 dias só de cansaço e no corpo e depois passou. Eu tive uma semana sem paladar, né? Aquela coisa Ah, do é? paladar. Perdi uns quilos e um pouco de febre. A minha mulher ficou muito mal, então foi na sim. mesma época. Então isso foi chato. É, complicado. É. Ó, mas eu começo sempre o papo pedindo meu presente inútil. Uma coisa que não serve mais pra você. Jack Daniels sempre serve. Então, isso que eu tô Mas vendo ainda aí. assim, é um presente pra você, ó. Pô, vai ser... Aqui nesse podcast... Tomar no café da manhã. Exatamente. Aqui no podcast sempre é bem-vindo o uísque, porque a gente... Que dirá o Richard Rasmussen, né? O Ed Que a- Gama, O Ed Gama na bota. A gente ficou bêbado aqui durante o papo. Mas, Pondé, eu tenho perguntado aqui, falei com o Tassi também sobre isso, se a gente tinha se tornado melhor ou pior com essa pandemia. Porque quando começou, eu juro que eu pensei... Que falei, cara, agora tá todo mundo se ajudando, todo mundo tá no mesmo barco, rico, pobre, todas as linhas de pensamento. Falei, a gente vai sair melhor dessa. E eu tô vendo que parece que não, parece que aflorou um lado ainda mais mesquinho do pessoal. Será que eu tô sendo muito pessimista em relação a isso? Não, você está sendo só realista. É, né? Você está sendo realista, porque isso já no começo da pandemia, no ano passado, eu tive a oportunidade de discutir isso, porque muita gente falava isso. É. Não, agora, então, todo mundo solidário, não sei o quê. Não, se a gente observa a história em episódios semelhantes a esse, nunca houve mudança do comportamento humano. E não é nem dizer que fica pior. Pode ficar pior quando você fica exposto a algum tipo de carência radical. Então, as pessoas poderiam chegar a um ponto de se matar por vacinas, exagerando a coisa. Aquele desespero, né? No desespero. Mas, na realidade, a humanidade continua como ela sempre foi. Então, vacina custa caro, aí, de repente, rola umas doação, né? Falta oxigênio. Falta oxigênio, aqui no caso do Brasil. Tem países que são menores, mais homogêneos, com menos desigualdade, você consegue realizar o cuidado melhor, consegue vacinar melhor. Quem é mais rico, em termos de países, tende a se sair melhor. Então é tudo igual. A ideia de que a humanidade ia mudar moralmente, a gente não tem nenhum dado histórico em épocas semelhantes que comprove isso. Talvez assim. pela rede social só fique mais exposto isso, né? A gente só percebe mais. A rede social expõe tudo, né? Então, tanto a ideia de que haver mais solidariedade, ainda tem uma outra coisa, que catástrofes longas são monótonas. Então, quando morre uma pessoa que você conhece, o mundo acaba. Quando morre 450, você nem lembra. Longe daqui. É como dizia o Stalin, uma morte é uma tragédia, milhões é estatística. Então isso é a realidade dos fatos, o que não significa que não tenha gente que se dedique, que esteja trabalhando muito, não tenha esforço para fazer as vacinas, por exemplo, ou do corpo médico como um todo e tal. Claro, mas a ideia de que a gente vai ficar melhor, normalmente isso só é bola fora. Eu lembro de um conto do Ray Bradbury, não sei se você conhece, que é um dos meus autores favoritos, e tinha um conto dele que chamava A Última Noite, que me lembrou muito aquela parte mais punk da pandemia, que a gente não sabia o que ia ser, né? Tá todo mundo desesperado. E é uma história simples de uma mulher e um homem conversando, marido e mulher, assim, e eles sabiam por algum motivo que era a última noite da Terra, assim. E a mulher pergunta pro homem se eles tinham sido essencialmente bons, assim.
E ele fala, cara, o problema da gente é que a gente não foi nem muito bom e nem muito ruim. A gente só foi a gente mesmo, Normal. normal. É. E aí, o que você acha? Você acha que o ser humano é essencialmente mal ou essencialmente bom? Ou não é nenhuma das outras coisas? Nenhum dos Nenhum dos dois, assim, dois. não, acho A que nossa natureza não é má e a gente tenta suprimir isso de alguma essa forma? é uma discussão muito antiga na filosofia, né? É Quer tábula dizer, rasa, né? antiga pelo menos do século XVII para cá. A teoria da tábula rasa é que a gente nasce sem nenhuma definição É. e a teoria do John Locke, e a partir daí a gente vai sendo moldado na relação, inclusive pelos órgãos dos sentidos, que vem do mundo para nós. Agora, no século XVII também, o Hobbes, ele levantou essa hipótese de que o homem, a vida era bruta, violenta, curta, e para isso existe a política, para diminuir a violência a partir de uma violência legitimada, que é a violência do Estado, que detém o monopólio legítimo da violência. No 18, o Jean-Jacques Rousseau falou que o homem era essencialmente, tendia à harmonia, à empatia, e que a civilização, a cultura, o mercado, o interesse, blá, 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 fazia o homem ficar pior. Daí, normalmente, a gente faz uma oposição na filosofia Hobbes versus Rousseau, que dá nessa pergunta que você falou. Eu, pessoalmente, acho que nós somos um ser que passou pelo processo de adaptação, a gente tem qualidades morais, a gente é capaz, às vezes, de ser generoso, às vezes a gente é mesquinho, alguns de nós são piores do que os outros, alguns dão mais sorte, sei lá, alguns conseguem dormir menos horas, aí realiza mais coisa na vida. Quer dizer, você tem uma gama de variáveis que não determinam que a gente seja nem essencialmente mal ou essencialmente bom. Agora, quando tem carência de recursos, a gente tende a correr o risco de ficar violento, mesquinho, egoísta. Se não tem carência de recursos, a gente pode, de repente, não ser tão mesquinho, ficar mais tranquilo. Então, acho que depende muito do meio. Eu não acho que acha uma essência, nem para um lado nem para o outro. É claro que tem gente que não presta, gente que é mais sim, doce, por tem os dois temperamento, extremos, tem. né? Tanto gente muito boa e gente muito ruim, essencialmente. Mas sempre eu fiquei pensando por que uma pessoa se torna filósofa. A definição de filósofo, primeiramente, o que que é? Uma pessoa que pensa muito, faz as perguntas. Por que que você se tornou filósofo? Porque não é uma coisa que criança você pergunta, ela quer ser astronauta, jogador de futebol, mas Eu não é queria ser filósofo. astronauta. Eu também. Ou jogador de futebol. Não, eu só queria ser astronauta. É assim, a palavra significa amigo do saber, né? Amigo do conhecimento, no grego original, eu, quando era pequeno, criança, eu nunca pensei em ser filósofo. De fato, eu não imagino uma criança pensando em ser filósofo, né? Menino pode pensar em ser policial, bombeiro, sei lá. Mas assim, médico. Eu gostava de ciências humanas na escola, gostava de biológicas também, de biologia. E tenho uma família que o meu avô era médico, meu pai, a minha irmã mais velha, fora parentes mais distantes, mas o núcleo familiar. E eu fiz uma coisa que era muito comum, isso eu estou falando final dos anos 70, que se chamava psicoteste, psicotécnico, sei lá. Era um teste que psicólogo fazia para saber qual a sua vocação. Eu fiz isso daí também na escola. É na escola, então a gente fazia na escola. E aí eu fiz a escola e a psicóloga falou, olha, você tem vocação para medicina, para a área científica, para ciências humanas. E ela falou assim para mim, olha, como a sua família é de médicos, eu diria para você fazer medicina, depois você faz o que você quiser. Caramba. Né? E aí eu gostava de biologia, prestei medicina. Entrei numa crise, fui morar um ano no kibbutz, voltei para o Brasil, continuei a medicina. Você tem ascendência? Sim, sim. Pra E aí eu acabei... eu fiz 5 anos de medicina. Caramba. Enquanto eu ainda estava... Acho que no 2º ano eu comecei a estudar psicanálise, porque eu já vi que eu não queria trabalhar em hospital, essas coisas. E a psicanálise me levou para a filosofia. Porque eu comecei a estudar Freud sistematicamente, Lacan,
E comecei a fazer perguntas e aí eu descobri que eu gostava de fazer indagações últimas, como a É, filosofia faz, e entender os conceitos e ou como funciona o pensamento. E aí a psicanálise, que eu entrei para salvar a medicina, me levou para a filosofia. é porque eu não sei como que começou isso, mas começou com essas grandes perguntas e pessoas pensando sobre ela, falando lá no começo mesmo. Foi É, a assim? filosofia começou na Grécia, tal como a gente conhece, e começou meio que disputando espaço com crenças religiosas. Ah, é? É, Mas era então, uma oposição ou não? então, não era pensada para sê-lo, mas Sócrates, que é considerado uma espécie de marco na origem da filosofia, foi condenado em Atenas por afastar os jovens atenienses, seus alunos, da religião do Estado. Foi condenado sob acusação de ateísmo. E então não era a priori para ser um combate à religião de Atenas, o politeísmo grego, mas acabou se constituindo, como sempre acabou sendo, porque a ideia da filosofia é você tentar entender as coisas a partir do pensamento, daquilo que o ser humano consegue entender por si e à sua volta, e não buscar respostas no É, sobre sobrenatural, no metafísica. transcendente. É. É. Então, ela surgiu como a tentativa de responder por que a gente está aqui, para onde a gente vai, qual é a melhor forma política, Mas o que é certo e errado, e foi assim que nasceu a é filosofia. meio que a ciência faz, mas com experimentação, né? E seria uma A pré-ideia do. ciência nasceu da filosofia. Ah, é porque Ela, faz nas... sentido, Ela né? nasceu da filosofia. Bacon, criador do método indutivo empírico, era filósofo. Ele se Ah, referia ao que ele fazia como filosofia. Descartes era filósofo, é porque você vê os Pascal. grandes físicos, eles sempre estão tratando de grandes perguntas e tentam criar teorias para. Os físicos são meio É, filósofos, né? né? Porque estão o tempo inteiro na fronteira do universo, e o universo é uma realidade que incentiva perguntas essenciais, né? Qual o tamanho dele, de onde ele veio, para onde ele vai, existe vida ou não. Então, o método, por exemplo, a busca do conhecimento universal já está num diálogo do Platão chamado Teeteto, a fazer a diferença entre o que é relativo, o que é absoluto, o que eu tenho certeza, o que eu não tenho, do ceticismo grego. Então, a ciência derivou da filosofia mesmo. Tanto que a teoria da ciência continua sendo filosofia, a gente chama de epistemologia. Ah, é verdade. Todo. Toda a teoria da ciência, quando você Ah, pensa a teoria, como ela funciona, quando você analisa, é uma área de especialidade da filosofia que a gente chama epistemologia. entendi. E eu imagino que tenha mudado em relação aos tempos, né? Porque começou com grandes questões, e hoje em dia tem as pequenas questões também, né? Não tem essas grandes questões de onde viemos, para onde vamos, mas tem também as pequenas questões do dia a dia, que eu vi até que você lançou um livro sobre isso, né? Eu lancei, acho que tem uns 3 anos, É, não sei. e Filosofia do cotidiano. exatamente, qual é essa diferença da filosofia do cotidiano para essa das grandes questões que até hoje a gente discute, né? O que, nesse livro especificamente, que acho que o subtítulo é alguma coisa sobre tratado sobre pequenas questões, alguma coisa assim. Não lembro bem o subtítulo que eu dei ao livro, mas o título é Filosofia do Cotidiano. Questões como eu devo seguir o meu coração ou não, É. que é uma questão romântica Que não essencialmente. existia no passado antes, né? O romantismo é um movimento do final do século XVIII para cá, né? Recente, né? Mas assim, eu devo seguir meu coração não só no sentido de amor, mas no sentido profissional, por exemplo. Eu segui meu coração. É. Claro, Eu senão eu também. teria sido Eu médico. também. É, mas tinha uma pressão? Não, na verdade não. Eu tive mais pressão pela minha sogra e pelo meu Ah, sogro na é? época. Meu pai e minha mãe não. Meu pai, que era médico também, mas sempre foi um médico apaixonado por ciências humanas, então o meu filho acabou sendo médico, mas também hoje é mais cientista que médico. Então eu não sofri nenhuma pressão em casa. Ah. Zero pressão. É, eu também tive essa vantagem de poder escolher o trabalho, né? Coisa que meus pais não tiveram, né? Depende um pouco também da condição É, material para você poder tomar uma decisão como essa. Em alguns momentos, eu digo porque ser médico naquele contexto, nesse contexto, normalmente parece muito mais fácil.
É. porque você tem uma carreira, no meu caso, já uma tradição familiar, então, em tese, pessoas razoáveis escolhem ser médicos, advogados, engenheiros, E filosofia não tinha o administradores. status que tem hoje, né? Era uma Não coisa tinha, arriscada, né? e um risco de você não ganhar dinheiro, Exatamente. 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 Virar só professor, como as pessoas falavam, Só né? professor. Só professor. E então, de fato, foi. E por isso que eu falei que foi uma espécie de seguir o coração, né? Que a pergunta sobre seguir o coração não é só em relação ao amor, também é Tudo, um né? estilo de vida, dinheiro compra tudo. Isso são questões pequenas, mas que, né? E o amor existe, Felicidade, né? busca da O felicidade. que é a felicidade? Então, são questões que às vezes nos acompanham muito mais no cotidiano do que as grandes. E tem uma diferença também de gerações, que a gente comentando isso da escolha da profissão é uma delas, Uhum. mas eu percebo que, por exemplo, meu pai, ele tinha que trabalhar para pagar as contas e sustentar a família, para me dar uma condição de eu poder escolher meu trabalho. E eu tô vendo que a geração do meu filho e essa geração mais nova, os pais estão colocando uma pressão simplesmente para serem felizes. Não tem mais pressão nenhuma de trabalho, nada. Só querem que eles sejam felizes. E essa não é a maior pressão que você pode colocar numa pessoa? Seja feliz, meu filho. Seja feliz. Eu acho pior do que ganhar dinheiro. Não é? Era muito mais fácil. Vai ganhar dinheiro, sai de casa. Agora, filho, tranquilo. Papai paga as contas, eu só quero que você seja feliz. É muita pressão. Inclusive porque se faz seu filho ficar idiota. Exatamente, essa Mas busca da assim, felicidade, né? Mas assim, e aí você supõe que você vai ter sempre dinheiro para mantê-lo vivo, né? Mas eu entendo o que você fala, inclusive a ideia da escola como uma espécie de usina de autoestima, né? Em que você está preocupado o tempo inteiro em fazer com que a criança se sinta bem, o que não vai acontecer ao longo da vida dela, inevitavelmente, porque o mundo é uma máquina para fazer você ter problema de autoestima, achar que não vai conseguir as coisas, ter frustração. Então, essa pegada, em especial, que você citou, de querer só que os filhos sejam felizes, eu acho isso o fim da picada. Eu acho coisa de gente boba. E perigoso, é como você falou, perigoso, porque não prepara pro erro, pra porta na cara, pro pé na bunda, né? E atrapalha a escola, porque a escola também tem que fazer isso. E hoje, como você tem que fidelizar os pais, porque tem menos criança, da classe média para cima, numericamente, então o mercado é mais competitivo. Então você tem que fidelizar o pai, a escola acaba tendo que fazer o que o pai quer, Ele né? tá sempre certo, o menino. Né? Ele é o cliente, né? Cara, antigamente, se eu fizesse alguma coisa errada na escola, a minha mãe nem perguntava o que é a professora. É errado, errado. A professora tá certa, você tá errado. É isso aí. Não é? Agora não, agora é opressão, agora não tá lidando com a autoestima do meu filho, e aí os pais enchem o saco das escolas, então, ou então tem gente que não tem filho e prefere ter cachorro. A Ariane que veio aqui ontem falou que não vai ter filho. Várias mulheres já não querem mais ter filho mesmo. Né? Porque no caso especificamente das mulheres, os homens menos, mas os homens muitas vezes não querem ter filho, inclusive porque não quer ter um vínculo com a mulher que torne eterno, de alguma forma. A mulher, ela normalmente tem um impacto profissional significativo, né? Ainda tem. Ainda tem no sentido que a mulher que gera criança e tal. Tem um impacto, um ônus muito mais direto. E muitas mulheres não querem, porque tem que fazer uma espécie de projeto, achar uma brecha. E aí, quando vai lá entre os 28, 29 e 35, é a janela orbital da ansiedade. E não Ela vai ter necessariamente... filho, não vai, o tempo, o mercado, o trabalho, o investimento. E aí tem muitas mulheres que escolhem não ter filho. Não significa a priori que uma vai ser mais feliz do que a outra. E se todas resolveram não ter filho, a espécie acaba. Exatamente. Caramba! É verdade. Eu tava pensando também sobre as histórias, né? Por que de um tempo pra cá os filmes de super-herói, essas coisas de... Voltou a ter essa jornada do herói, né? Do cara que larga tudo pra se doar pela humanidade. Que a história ela sempre teve, né? Essas histórias, mesmo em Volta da Fogueira. E agora, com super-heróis, né? Fazendo sucesso pra caramba, volta à tona essa coisa da jornada do herói. O cara que... Você acha que tem a ver com o momento? Por que essa volta agora tão forte? Assim? Primeiro, acho que é porque Hollywood está sem inspiração. Né? Tem que buscar lá acho atrás. Que Hollywood meio que acabou. Né? Ele se tornou num centro nervoso de produção ideológica, né? Só quer discutir 3, 4 coisas
cinema ficou muito caro, as ferramentas para você baixar filmes e ter acesso por assinatura muito mais fácil, baratas, né? Então Hollywood sofre uma pressão de que os filmes têm que dar muito dinheiro. Então acabou meio que o cinema de orçamento médio em Hollywood. Ou você tem a tralha, completamente bebezão assim, ou você tem filme muito caro e que tem que ter garantia de retorno. A ideia do herói ou da heroína sempre foi uma ideia que vende, né? A ideia de pessoas com superpoderes. Eu devo dizer que, pessoalmente, mesmo quando eu era criança, eu não gostava de super-heróis, nunca gostei. Ah, é? Eu não lia gibi? Eu De lia, super-herói? eu lia porque todo menino lia, mas não era uma coisa que me fazia a cabeça. Eu nunca tive muita paciência para fantasia. Assim, nunca tive muita Mas paciência. não, Então, não só de super-herói, mas também medieval, aquela coisa de Tolkien, essas coisas. Você não, gostava? esse é o meu filho adorava Tolkien, já mais pra cá, né? Que idade você tem? Eu tenho... Eu falo a verdade, não? Eu tenho Fala a mais verdade, de 37 aí. Ah, você tá lá pelos bem mais. 39, 45, por aí? Por aí. Então, meu filho tem 38, mais então, velho. Então, mesma ele geração. adora Tolkien, essas coisas. Não te pegou? Não. Veio depois. Idade Média eu sempre gostei, né? Mesmo quando era moleque. Mas essa de coisa ler. mais fantasiosa de Merlin, de... Não. Sempre a coisa mais histórica. Eu sempre fui mais ligado em coisas históricas, mesmo quando era moleque. Então, eu nunca tive nenhum grande super-herói que me era, assim, inspirador e tal. Então, eu continuo não tendo saco pra filme de super-herói. É mesmo? Bom, agora é mais normal, com a minha idade, 62 anos. É mais normal. E também porque, cara, ninguém aguenta mais, né? A mesma história sendo contada sempre então, igual. é isso aí. E se repete. Então, eu acho que tem uma questão de contexto econômico, contexto das ferramentas de comunicação de mídia, de reprodução do audiovisual, distribuição. Agora, independente disso, super-heróis sempre faturou, né? As pessoas gostam de histórias fantasiosas, de se identificar, as crianças também. Os gregos também era isso, né? As histórias dele eram meio de super-heróis, só que eram semideuses, deuses, não é a mesma coisa? Era, Ou só não? que pra eles... era real, né? Pra eles era uma... isso que eu ia dizer, quer dizer, pra eles era uma religião, né? É verdade. Eles achavam que, assim como grande parte de pessoas no Brasil, acha que Jesus é Deus, ou filho de Deus, ou fez milagre. Tem gente que acredita que em sessão espírita você fala com o morto. Quer dizer, tem toda uma gama de crenças. E eu quero crer que a maior parte das pessoas que gostam de filmes de super-herói não acha que a Mulher Maravilha existe, né? Eu digo que tenho dúvidas, né? Porque o pessoal fica bravo se você fala mal de um personagem como se fosse real. Não, mas é claro que eles não acreditam. Eu espero que não, eu também né? espero. Como se assim você fala do Batman. O Batman é muito mais poderoso do que o Homem de Ferro. Assim, você sabe que eles não existem. É uma discussão muito importante essa. O mais importante, o mais poderoso é o Batman, o Homem de Ferro. É muito louco. Mas eu acho mais chato o Super-Homem, na verdade, de todos. É tudo certinho, né? Eu acho ele o mais chato. Eu também acho muito chato, muito chato. Por isso que o Batman me traz um pouco mais... O Batman, nesse sentido, ele é mais legal mesmo. Ele nem é super-herói, é um herói, né? Porque não tem superpoder. Eu lembro de um filme que eu fui ver com a minha filha, que era um que reunia vários super-heróis. Um desses aí que reúne vários super-heróis. E tinha uma cena muito boa que... Acho que era um menino que faz o Flash, talvez. O Flash é aquele cara que anda rápido, né? E o Batman, o Bruce Wayne, dá carona pra ele. E ele sabe que tá num ambiente onde só tem super-heróis. E ele pergunta pro Batman, mas e o seu? Qual é o seu superpoder? E o Batman responde, I'm very rich. Cara. Essa cena é engraçada. É muito bom. Como o Flash também cai na Rússia, não sabe falar uma palavra de russo. Aí ele olha para uma menina russa que ele pega carona dos pais, ele levanta a mão e fala assim, Dostoiévski! Mas é a única palavra que ele sabia de russo. O poder do Batman é o poder aquisitivo. I'm very rich, ele responde. É o único poder real, na verdade, de todos mesmo, eles lá. Qualquer um pode ser Batman. Nesse sentido, em tese, sim. Em tese, sim, né? Só sair à noite espancando o pessoal. E a figura sombria, né, dele, do morcego, essa imagem de um certo trauma infantil. Angustiado, né? É um personagem psicologicamente mais interessante. O Super-Homem é muito chato.
Ele vem de fora, cai aqui. Muito chato, muito bobo ele. É. Homem de Ferro também, nesse sentido, ele é muito rico também, porque é um cara que tem problema foi alcoólatra e tenta, e é rico, e também é. Quase como um ator, né? É por isso que deu muito certo, porque é muito parecido com a vida do Robert Downey Jr. mesmo. E foi o filme que salvou ele, que trouxe ele de novo Pro cinema. né? Ele estava realmente muito afastado, ninguém queria chamar ele. Inclusive, parece que fizeram um bom, né? Um bom seguro para ele, porque estavam com medo, ele ia largar a produção no meio, imagina. Mas... Deviam fazer isso com o Charlie Sheen também. Exatamente. Para fazer o Charlie Harper. E o pessoal não lembra, o Robert Downey Jr. fez Chaplin, né? Ele fez Chaplin, foi premiado e tal. Concorreu ao Oscar. Outra coisa também é o lance de... Uma coisa que me incomoda muito são esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, essas coisas de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não poder nem emitir opinião porque você não tá dentro dele. Existe alguma... No começo era uma coisa que começou como uma coisa boa e depois veio para isso? De onde vem isso? A teoria, isso tudo vem da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar de fato politicamente no final dos anos 80. Mas, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética, ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta, e grande parte da intelectualidade ocidental era comunista, ou socialista, ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sem dúvida nenhuma o centro disso, dessa intelectualidade, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo. É o marxismo cultural? Ou... Não, o marxismo cultural é uma expressão meio que inventada. Tá, não é? Né? Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Tá. É daí que inventaram a história do marxismo cultural como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal. Né? Eu digo o nome marxismo cultural. O que a esquerda fez foi abandonar o debate econômico, porque inclusive perdeu a guerra para o capitalismo, digamos assim. Não tinha nem como sustentar, né, o argumento. E começou a discutir questões de raça, de identidade sexual e preconceitos. Isso é que a gente chama de questões culturais. Ou surgiu isso? Não. Alguém Isso foi pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, e aí surge, aí falando do que você disse especificamente, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica para o debate da opressão política enquanto tal. Então, brancos oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? Então, você faz uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos, então essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. Então ele tem lugar de fala como negro e como gay, porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica, ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria, quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem, heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é opressão. Quando você respira é opressão. Então, essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria que é fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma
na universidade em formas de censura, de você não É poder... um limitador do debate. É né? um limitador, claro, mas debate é um fetiche. Na universidade não existe debate. Não é um existe? fetiche, não. Mas por quê? Porque o que está em jogo é você garantir financiamento para sua pesquisa, aluno, sustentabilidade política dentro da instituição. Então, a ideia do debate pode acontecer numa sala de aula. Pode acontecer numa sala de aula, você ali discutindo com os alunos e tal. E aí pode acontecer. Mas debate entre pares, entre colegas, não. Só se eles estiverem se odiando e estejam querendo usar o debate para acabar com o outro. Ah, tá. O debate acontece mais facilmente na mídia do que na universidade. Entendi. Porque a mídia é mais ampla, tem mais emprego, tem mais dinheiro, apesar que também é uma miséria do ponto de vista de salário. Mas assim, você tem mais opções. Então, e tem também uma coisa de que o mercado, você pode agradar esse grupo, agradar o outro. A universidade, a ideia de debate na universidade é um fetiche. É coisa para inglês ver. É. E não é necessariamente só no Brasil, não, tá? Aí isso acontece em Isso todo não é lugar. só no Brasil, não. Agora, a apropriação cultural, ela, que também está dentro do mesmo guarda-chuva de teorias, É a mesma teoria, o né? princípio é o seguinte: se você é branco e você usa um acessório afro, negro, você não pode, porque como você é opressor, e quando você usa um acessório, algum símbolo, algo que seja da cultura afro, você está se apropriando culturalmente de um elemento que é de uma cultura que já é expropriada. Foi escrava, explorada no capitalismo. Mesma coisa com relação a índio, por exemplo. Você é branco e se você usa uma roupa de índio no carnaval, como alguns anos aconteceu com alguma artista famosa, que eu não lembro mais, É verdade, ela que saiu se vestiu fantasiada. de índia, caíram de pau em cima Alessandra dela. Negrini. Alessandra Negrini. Então, caiu de pau em cima dela. É o mesmo tipo de lógica. Agora, se você vem de uma cultura oprimida e você usa um elemento de cultura opressora, aí não é uma apropriação cultural. É por isso que tem gente que fala, por exemplo, então eu não posso usar, sei lá, um cabelo rastafari, porque é de cultura afro-jamaicana e tal. Então os negros não deveriam poder tomar vacina, porque foi inventada por brancos. Mas, segundo a teoria, a apropriação cultural só funciona na direção do opressor, de cima para baixo, exatamente. Ela só funciona nesse sentido. E é claro que dá para entender a teoria, mas na prática ela é um pouco... Imagina pessoas que frequentam o terreiro de candomblé que são brancas, elas estão se apropriando culturalmente. Então, esse debate da esquerda cultural acaba sendo uma coisa meio asfixiante. Eu preferia a esquerda que queria acabar com o capitalismo. Exato, né? Dá a impressão que estão escolhendo umas brigas tão pequenas para... É que nem a linguagem neutra. Será que essas lutas... Então é o fim da picada. São essas lutas que a gente precisa brigar agora? Não tem coisas muito maiores que tem realmente gente morrendo, gente sendo oprimida de verdade mesmo? Não é mais importante do que menine ou menina ou menino? Não sei. Essa discussão parece um pouco coisa de menino de classe média alta, né? Que faz curso de humanas, né? Parece um Tem pouco... muito tempo sobrando. É uma coisa assim meio... Tem boleto pra pagar. Então. Eu sempre fico com uma certa suspeita disso daí. Agora, é claro que você tem... Eu lembro de um caso na Inglaterra, alguns anos atrás, que você tinha um grupo... meninas que foram usadas em festas, sim. Menor de idade e tal, e isso foi feito num grupo de imigrantes na Inglaterra, de um grupo específico, e isso ficou rodando um pouco mais de 10 anos, porque havia toda uma preocupação da polícia não ser acusada de ser preconceituosa e tal. E se você perguntar para muitas feministas inglesas de então, ou mesmo não inglesas, brasileiras, por que o movimento feminista não foi para cima disso, você pode escutar coisas como a aplicação da teoria da interseccionalidade. Então, se o grupo etnicamente é muito oprimido, então você não pode, mesmo sendo uma questão que toca mulheres,
criticar esse grupo. Nossa, que absurdo Então isso. vira uma espécie de geometria paranoica. Parece um jogo assim. que empurra. Pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel, Então, não é? só que no cenário de paranoia, É. né? Mas o problema é que ninguém sabe. O capitalismo não tem competição, né? Como assim? Não tem sistema. O socialismo visava superar o capitalismo com produção econômica e faliu. Faliu, né? Então, não tem muita opção, assim. Ah, não tem outra coisa que surgiu Não que tem possa outra bater. coisa. Ah, entendi. Não tem como você superar o sistema capitalista de produção de mercadorias. Então, acaba virando essa coisa. Então, a decisão foi democratizar a democracia, acabar com opressões que não são da ordem do capital, como se fala, opressão que é da ordem cultural, ou da ordem de comportamento, opressão da ordem racial, e tudo se mistura, porque tudo bem, você combater o racismo está valendo. Agora, de repente você dizer que um grupo tal não pode frequentar uma religião X, então fica complicado o problema. Isso que eu quero dizer, você acaba ficando uma geometria paranoica, porque... A palavra é essa mesmo, é paranoico. Você tem que ficar montando, isso eu posso falar, isso eu não posso falar. Então você vai... isso já está contaminado na nossa linguagem, com as redes sociais ficou pior, quer dizer, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que pensar 1000 vezes a palavra que eu vou usar, para que isso não seja interpretado de uma forma tal. Então você acaba evitando determinados debates, porque inclusive enche Até o saco. assuntos. É isso aí, porque enche o saco. Eu, como comediante, tem gente que fala que eu não posso nem falar de alguns assuntos. Como se tivesse algum assunto que não pode ser falado, entendeu? Acho tão estranho isso. Mas é isso mesmo. É. Principalmente se você é homem, branco, heterossexual. Não, e para você deve sentir isso a cada vídeo que você faz, porque são vídeos amplos, falando de feminismo, de outras coisas, que é como você falar por um ginecologista que ele não sabe nada do corpo da mulher. Não, quem é você para falar do corpo da mulher? Fala, eu trabalho com isso, entendeu? Então, um pensador... Ou eu gosto disso. Eu gosto disso, mas no seu caso, eu penso sobre isso, quero falar o que eu penso. Não sei se eu tô certo ou errado, mas eu quero trazer para o debate. E parece que nem isso pode, entendeu? Isso tem a ver com a teoria do lugar de fala, né? Exatamente. Mas é que eu... primeiro eu comecei na carreira da mídia antes das redes sociais pegarem fogo. Eu comecei a escrever na Folha em 2008, sistematicamente. Eu escrevia antes na Folha, no Estadão, mas a coluna em 2008, exclusiva. Então, assim, as redes sociais ainda não eram o que são hoje. Mas, na época, era muita carta para a Folha, abaixo-assinado, gente querendo que eu perdesse o emprego. Hoje, com as redes sociais, as pessoas acabam ficando mais vulneráveis. Mas, como eu não sei o que acontece nas redes sociais... Você não controla suas redes, deixa alguém... Não, quem controla é a DOCA, Então é uma empresa. Você está muito mais perto da felicidade do que a gente. Então, você sabe disso. Nesse aspecto, inclusive o Taz uma vez disse que minha relação com as redes sociais era uma relação de sexo seguro. Ele usou essa expressão. Muito bom. Quando a gente estava conversando num programa. Então, assim... Então, eu não sei o que acontece nas redes sociais. Isso é muito bom. É o meu sonho. A Camila é que sabe, eu não sei. Mas eu tô progressivamente também me afastando cada vez mais. Então, profissionalmente, hoje é difícil você pensar certas linhas de negócio sem estar presente nas redes sociais, né? Então, você acaba ficando presente sem nenhuma postura ativa, se você não está. Mas eu entendo que o melhor para quem pode fazer isso, por uma série de fatores, é você ter as redes sociais profissionalizadas. Exatamente. E não ter vida privada em redes sociais. Isso é a minha maior dúvida. Onde colocar essa linha limite? Porque quando você começa a expor parte da sua vida pessoal, parece que é uma avalanche de sempre querer mais, mais e mais. E as pessoas hoje têm essa dificuldade de, principalmente as pessoas públicas, vou colocar o meu exemplo. Eu não quero expor tudo e eu não sou obrigado a expor tudo. Mas você percebe pelos números, e eu acho que as redes sociais elas incentivam isso, de quanto mais você coloca coisas pessoais, mais suas redes crescem. Isso é um problema, porque... E isso é business, né? Porque rede social é marketing digital, né? Porque as pessoas sempre gostaram de fofoca. Exatamente.
Todo mundo gosta de saber quem transa com quem não Onde transa com tá? ninguém, quem ganha tanto, onde tá, para onde foi, o que que come, o que que faz no final de semana. Do meu ponto de vista, levando-se em conta uma série de facilitadores, eu acho que não deve ter vida privada nas redes sociais. É. Zero. Nem aniversário disso, nem aniversário Ah, nem daquilo. esse ponto. Nada, nada. Agora, Que era como antes, hoje né? é muito difícil. É. Hoje é muito difícil, inclusive quando você fala de pessoas mais jovens, que já cresceram, não é à toa que o nome é social media, né? Redes sociais, já cresceram numa sociabilidade mediada pelas redes sociais. Exatamente. Então é mais ou menos como se você dissesse, eu acho que as pessoas não devem falar no telefone. É isso. Entendeu? É Fica impossível por conta da impregnação do comportamento e do dia a dia pelas redes sociais. Então eu sei que é difícil e impossível, mas por isso que eu falei, levando-se em conta certos facilitadores, me parece que principalmente quando você tem vida pública, exposição pública, não deve ter zero ou perto de zero de conteúdo de vida privada nas redes sociais. Essa é uma forma de você, em alguma medida, se proteger de uma série de coisas. E do ponto de vista profissional, se você também não precisa estar você nas redes sociais, é claro, eu sei muito bem disso. As meninas sempre falam para mim que os seguidores gostam de saber coisas pessoais, que é o que você estava dizendo. Né? Gosta de saber coisas pessoais. E então, quando você dá coisas pessoais, você aumenta o número de seguidores, as pessoas engajam muito mais. Aí você paga um preço, né? Mas você está sempre pagando preço da vida, está sempre pagando preço. Nada é uma via de mão única, né? Não. Quanto mais você dá, mais querem. Quanto mais... você deve ter um problema muito menor de invasão de privacidade porque você não expõe, então também não tem gente querendo, falando coisas. Ah, eu acho que é isso. Não dá opinião, né? Eu não sei de nenhuma opinião. Eu não sei o que acontece no Instagram. Eu, na verdade, nunca entrei no meu Instagram. Ah, é? Se como diz, quem mexe no meu Instagram é a Camila, no celular dela, quer dizer, então eu nem sei o que está acontecendo, se alguém está falando A ou B, ou eu não sei o número de seguidores exatamente. Eu tenho um contato com os seguidores, eu tenho um tipo de contato. No YouTube, respondendo perguntas. Os vídeos que eu gravo são todos vídeos em que eu estou respondendo perguntas de algum seguidor. Então, eu falo a pergunta na abertura do vídeo. Se foi você que fez, você vai reconhecer a sua pergunta. E eles sabem que eu estou respondendo pergunta de seguidor. Entendi. É claro que eu não posso responder todas. Mas, então eu tenho essa relação com os seguidores. Mas essa única relação. Então você não... Por exemplo, se algum vídeo seu bate em alguém ou atinge alguma coisa que as pessoas tentam cancelar, você nem sabe disso. Nem sei. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nossa, o Twitter é o lugar mais chato disso daí, né? Eu não sei. De vez em quando eu posto coisas, elas também postam dos meus textos, e eu posto, assim, dependendo do assunto. Eu sei que tem temas que se você posta tal coisa, tem muito mais engajamento e tal. Mas eu não sei. Eu não sei o que acontece. Eu sei que tem gente que já tentou me cancelar, mas eu sempre vejo como uma coisa meio besta, porque se eu não tomo conhecimento, me cancelar do quê? Né? Então... Se não é seu público, né? Ele vai te cancelar como? Então, assim, cancelar seria fazer eu perder o emprego da Folha, da TV Cultura, perder emprego da PUC, da FAAP, que algumas pessoas já tentaram em relação à mídia, não às universidades enquanto tal. Mas já tentaram ligando, mandando... já teve situação de gente não pedindo a cabeça, literalmente, mas falando mal, xingando. Isso continua acontecendo. É o famoso, olha só o que ele falou, né? É alguma coisa assim, ou se ofendeu por isso, se ofendeu por aquilo. Mas eu, especialmente, por temperamento, eu não me preocupo muito com isso. Então... Mas eu sempre gostei de encher o saco das feministas com amor. Eu vejo que esse é o maior problema, né? Porque o feminismo, pra você, ele hoje em dia... Porque a gente só vê o lado mais agudo, né? Esse lado mais combativo de que é o macho escroto, essas coisas. E é isso que te incomoda mais no feminismo? Não, eu, como já falei várias vezes, quer dizer,
a coisa da igualdade salarial, Não, isso tudo trabalho, muito violência justo. doméstica, Claro. isso nem discuto. A minha discussão é porque às vezes eu acho que o feminismo entra embaixo dos lençóis, como eu digo. Então ele acaba atrapalhando as relações entre homem e mulher, e aí tem toda uma demonização da figura masculina, né? Do homem heterossexual como um bicho malvado, a priori, estuprador É potencial, isso, né? todo homem é um A estuprador. masculinidade é sempre É. tóxica. Esse tipo de coisa eu acho muito chata. Na realidade, eu acho muito chata. Eu falo de vez em quando disso só para encher o saco, ou Só porque pra alguma coisa cutucar mesmo. que me chamou muito a atenção e eu resolvi falar. Mas na verdade, eu não tenho essas coisas me dão sono, na verdade. Mas o pior é que tá batendo. Eu sou casado, né? Mas bate muito nos meus amigos solteiros, cara. O pessoal tem medo de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, porque tudo pode ser usado contra E eles. as mulheres estão cansadas. Estão cansadas porque muitas vezes os homens, como elas falam, não têm pegada nem atitude, não assumem Exatamente. coisa nenhuma, e ao mesmo tempo estão cansadas de ficar sozinha, de não encontrar ninguém que investe. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tem muita gente por aí que continua se apaixonando, se envolvendo, casando. Existe aí um barulho que às vezes vem muita gente que trabalha com mídia, com universidade, sabe, jornalista, que acha que o mundo é essa bolha. Mas sem dúvida nenhuma tem um cansaço. Tem, E as né? redes sociais agravaram isso. É um atrito constante, É, né? é. Uma coisa de ficar o tempo inteiro disputando isso, disputando aquilo. Eu, na verdade, acho que uma falta de generosidade generalizada. Não, e uma falta também de delicadeza, às vezes, né? Porque eu fui criado de uma forma de abrir a porta para a mulher, de andar do lado de fora da rua e tal, e de repente isso virou um problema, mas não é um problema para as mulheres que eu conheço, é um problema teórico que criaram, que a maioria das pessoas que eu conheço, mulheres, falam, não, eu acho essa gentileza legal e tal, mas não sei de onde vem esse problema, parece que é uma coisa criada, né? É aquela imagem da mulher que se ofende se você abre a porta para É, ela, né? eu nunca vi essa mulher. Ou paga a conta. É, É, pelo assim, contrário. é assim, eu concordo que é um debate teórico, né? Por isso que eu estava falando dessas áreas especificamente ocupadas com isso, jornalista, artista, ator, atriz, né? Gente que também é acadêmico, intelectual, que está muito em cima dessa discussão. A vida real continua acontecendo como sempre aconteceu. Agora, eu acredito que, se você fala de feminismo, por exemplo, as meninas mais jovens, principalmente de classe média para cima, elas são muito mais impregnadas com isso, É. né? Isso pode aparecer, por exemplo, você está discutindo um texto e, de repente, a menina saca um olhar sobre o assunto que é um olhar periférico, mas que, por exemplo, a Mary Shelley, a autora do livro Frankenstein, tinha um relacionamento abusivo com o marido, o poeta Percy Shelley. Inclusive, supostamente faziam festas sexuais e bacanais e muito ópio e não sei o quê. E você acha que por isso ela criou o Frankenstein? Óbvio que não. A Mary Shelley criou o Frankenstein porque ela teve a genialidade de perceber que as ciências poderiam um dia produzir vida humana. E que isso era uma monstruosidade para ela e a geração romântica. Porque você tem muitas relações abusivas e não necessariamente leva uma pessoa a criar o Frankenstein. Né? Mas, assim, é muito comum esse tipo de pergunta hoje. Por quê? Por causa dessa obsessão em cima de temáticas de gênero. E olhar pra trás e tentar ressignificar tudo. Tudo de trás, exatamente. Você olha para trás e tenta... Com a cabeça de hoje. Ressignificar, reconstruir, fazer uma outra narrativa, levando em conta isso, que é empobrecedora. Mas, ao mesmo tempo, você ainda tem, no caso, muitas alunas que não fazem essa leitura. O que eu acho é que esse universo teórico ele faz muito barulho. E ele tem impacto nas redes sociais e na mídia em geral. E tem adesão da maior parte dos atores que trabalham no espaço da mídia. O resultado é que isso acaba tendo mais eco. E na educação também. Então você aumenta o espectro de repente... Uma minoria barulhenta. De alguém dizer, não, mas acho isso um absurdo você falar que a Mary Shelley escreveu o Frankenstein por causa de relacionamento abusivo. Se você for um menino... provavelmente você não vai ter coragem de falar isso. Ou se você falar, vão te chamar de machista. Se você for uma menina, vão dizer que você é machista também. Exatamente. Exatamente.
E essa coisa de olhar para trás e fazer esse revisionismo, ou pelo menos ressignificar, não é um pouco preocupante, assim, de derrubar estátua, de querer derrubar monumentos, ou queimar livros, ou tirar livros? Esse tempo uma editora não estava querendo publicar, os funcionários não queriam publicar o livro do Woody Allen, né? E também teve o boicote à biografia do Philip Roth, Ah, é do também? Black Bailey. Esse foi tirado de circulação. Exatamente. Tinha acabado de sair, eu por acaso comprei na primeira semana, e é uma relíquia. Mas não é preocupante É uma isso? relíquia o livro já. Acabou de sair, agora não tem. Não tem pra... A editora brasileira resolveu não traduzir também como boicote ao biógrafo, não ao Philip Roth, né? Ah, tá. Ao autor da biografia. Olha, a humanidade já destruiu estátuas antes, né? O cristianismo destruiu templos gregos e romanos, né? O islamismo destruiu templos budistas, né? Já se queimou livros antes. Então, a humanidade continua a mesma. Aquilo que a gente falava no começo. Não mudou. Continua a mesma. Só as desculpas são diferentes. Então agora se destrói estátua porque o cara então era escroto, antes se destruía porque o Deus era escroto, ou porque aquele cara representou alguma forma de opressão naquele universo. As pirâmides usaram escravos, então você poderia imaginar que deveria destruir as pirâmides também no Egito. Então, de vez em quando a gente faz isso, o que não significa que a gente vai fazer sempre, né? Mas eu acho sempre o fim da picada. Imagine o número de templos pagãos que os cristãos destruíram, provavelmente sobrou alguma coisa da ordem de 20%. Caramba. E a mesma coisa de textos filosóficos. Tanta coisa foi destruída que talvez tenha existido uns 10 Platões e a gente não sabe. Exatamente. Porque sobrou pouca coisa. Entendeu? Então, isso é sempre uma... Não é novo, com isso eu não quero justificar quem está fazendo agora, mas é um ato recorrente, esse tipo de ódio cultural que está sempre fundamentado numa teoria moral. Quer dizer, então eu posso dizer que fazer tráfico de escravo é uma merda. Escravidão sempre existiu no mundo, não significa que ela não seja uma merda. É bom que ela não exista. Agora, se você for fazer isso, você vai descobrir, de repente, que Jean-Jacques Rousseau investiu em tráfico de escravos, Voltaire investiu em tráfico de escravos, porque infelizmente era um certo contexto da época. Retrato da época. Seria interessante imaginar o que daqui 500 anos vão achar que a gente está fazendo agora que é merda. Exatamente, e vão achar, com certeza, com certeza. Porque cancelar o Woody Allen pela vida pessoal, ou qualquer artista, né? Você separa a obra da pessoa, até porque a gente não tem acesso à biografia de todo mundo para saber se a pessoa pode ler ou não, né? É uma loucura isso. Mas o Woody Allen quase que acabou mesmo depois do escândalo, né? A obra dele, eu acho, empobreceu. Ah, sim. E hoje, ele afetou muito, né? Hoje, para ele conseguir fazer filme, ele só trabalha com elenco B, né? Mas o Polanski tem várias... O Polanski foi primeiro, antes dele já passou por isso, né? E agora faz muito tempo, vários atores que foram cancelados e foram afastados também, né? Teve uma leva aí que... E até tirar do catálogo. Não vou tirar do catálogo... Esse público é excepcionalmente afetado porque é um público que depende de agradar um monte de gente. Né? Então, é o lance do cancelamento. As pessoas que mais foram canceladas são as pessoas que alimentavam esse mesmo público de canceladores, que também estavam com esse discurso de não pode isso, não pode aquilo. Aí quando eles fizeram, eles foram cancelados porque batia com o mesmo discurso. Veja que todo artista, ator, atriz tem que ter uma causa. Em Hollywood, inclusive. Todos abraçam uma causa. Verdade. Porque isso é uma forma de escudo, blindar, né? De imagem. Você tem uma causa, então você defende tal causa. Então, olha, qualquer acusação contra mim, eu defendo esse tipo de grupo aqui, né? E isso acabou virando quase uma especialidade do marketing. Ou do public relation individual, como eles falam nos Estados Unidos. E fala, você tem que abraçar uma causa logo. Você tem que abraçar uma causa. Porque abraçando uma causa, você está ali, em alguma medida, não com certeza, nada é certeza nesse mundo de mídia, mas em alguma medida você está ali blindado numa área, para não levantarem dúvidas sobre você. Mas, quanto mais você depende, quanto mais você é obcecado pelo engajamento... E aí, ator e atriz são pessoas públicas, né? O Roman Polanski conseguiu um viés um pouco assim, porque como ele é francês, então ele voltou para a França. Abandonou a carreira em Hollywood, que ia muito bem. Ia muito bem, né? É verdade. E voltou para a França. Mas o Woody Allen
não tem muito essa... não tem, ele é a cara e de Nova agora York. tá bem pior do que era, né? É. Agora tá bem pior do que quando aconteceu com o Roman Polanski. E o Roman Polanski foi uma questão que envolvia uma suposição de uma menina de menor. Exatamente. O Woody Allen também, supostamente a sua enteada. Mas não menor, né? Né? Ela era menor. Era né? menor, Caramba. Então, ela, assim, ela não era menor quando ele casou com ela, mas ele A teria relação. criado ela como padrasto. Porque Exatamente. quem adotou foi a ex-mulher dele. É. Então, desde aquela época, foi ficando cada vez pior, né? É. A situação dele. E hoje, se alguém te acusar de assediador, acabou, né? Acabou a vida. Esse lance dessa imagem. Então, hoje em dia parece que vale muito mais essa imagem que você constrói e gasta-se muito dinheiro, né? Pra construir essa vida nas redes, né? Só postar o que é bom, só postar os momentos bons. E você acha que tá todo mundo bem. E você sabe que não tá todo mundo bem, mas Nunca esteve, porque Nunca esteve. estaria agora, né? é. Mas a impressão que dá é isso, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo viajando. Quer dizer, não agora com a pandemia, né? Mas isso é o marketing, né? É. O marketing é justamente esse. Você projetar a ideia de que tá tudo lindo, maravilhoso e tudo mais. Exatamente. Não sei se você já fez algum vídeo sobre isso, mas acho que é uma questão que dá pra se pensar também. Posso estar falando besteira. Mas esse hype agora de podcast, ou esse formato de conversas longas, ele não diz um pouco também do momento? Porque a gente tava naquilo de 140 caracteres, só recortar coisas. Ah, do Twitter? Do Twitter ou de redes sociais, que você pegava só um trecho e destruía uma pessoa e de repente percebeu, ao contrário do que qualquer previsão podia supor, que as pessoas querem ouvir papos longos, querem conhecer as pessoas, as ideias das pessoas, muito mais do que um trecho recortado. Isso não é uma, de certa forma, uma coisa boa? Um bom sinal. Um bom sinal, Mas exatamente. então, é que a humanidade continua mesmo, ela não está nem melhor nem pior Ela nesse sentido. é. Quer dizer, você tem pessoas que gostam de ler ainda, pessoas que se interessam. A minha experiência com redes sociais, digamos, essa decisão que você tem quase que tomar todo dia, de novo, né? Que é não fazer das suas redes sociais mero marketing, é uma decisão que você tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Isso dá resultado. Né? Necessariamente não dá o mesmo resultado se você embarca na lógica do marketing agressivo. Então, assim, tem pessoas que gostam, como tem pessoas que sempre gostaram de documentários. No cinema, na televisão, gostam de filmes melhores, porque eu acho que tem filme melhor e filme pior. Tem. Então, assim, gostam de filmes que tem uma boa trama, uma boa construção de personagem, tem grandes questões em jogo. Então, pessoas gostarem de escutar conversas Longos papos. mais inteligentes ou mais engraçadas. Mas o incrível é que tem muita gente. Pensava-se que era pouca gente que teria essa paciência ou esse gosto por longos papos, mas é muita gente. São milhões, né? Porque inclusive vai bem com solidão, né? E com o momento também da pandemia, né? Nesse momento, sim. Exatamente, né? Que louco. Porque você uma companhia, pode escutar vozes, escutar gente falando, escutar vozes sem estar louco, eu quero dizer. Exatamente. Mesmo que sejam vozes de loucos, né? Exatamente. Fala, Mandíbula. Ah, tá. Pensei que você ia falar. Não. Mas é legal. Eu acho bem legal essa coisa que eu tô sentindo, assim, das pessoas falam, putz, eu vi e queria ouvir mais, queria saber mais. Quanto tempo você tem esse podcast? Só a partir de dezembro, é novo, super novo. Dezembro do ano passado? E já nasceu na pandemia? Nasceu por causa do desespero da pandemia. Eu sou comediante, acabaram os shows, sem fazer nada, e aquele desespero. E aí, o que eu faço, entendeu? E muita gente acho que se reinventou também, né? Teve que se descobrir e fazer outra coisa. Muita gente descobriu que reunião não precisa fazer presencial. Olha que maravilha. Sim, isso é uma boa. Não é? Em matéria de reunião... Quantas reuniões você foi que sabia que não precisava estar lá? Eu normalmente não gosto muito de reunião. Eu odeio. Na universidade, então, reunião... Normalmente você perde muito tempo com reunião. Agora, por exemplo, do ponto de vista das aulas, é uma tragédia. Com aula certeza. à distância. Isso É muito atrapalha, ruim. né? Hoje mesmo eu conversava com uns alunos da FAP, por acaso, na quarta-feira hoje. E eles falavam justamente que aí já vai um ano de aula à distância, e eles falavam do cansaço já, de aula à distância, a falta que sente de ir à faculdade, porque a faculdade não é só aula, né? Não. E a aula não é só aula também, porque a aula tem conversa, tem brincadeira, vai e volta,
E na ferramenta remota, você está falando de gente de 18, 19 anos, é todo mundo careta. Exatamente. Porque, inclusive, se todo mundo começar a rir, ninguém ouve ninguém, É. né? E aí a aula fica reduzida ao conteúdo objetivo que você vai passar naquela aula. E não aquela dança que a aula é. É, de você olhar para as pessoas do seu lado. Sim, ainda tem o corredor, né? Tem o intervalo. Acontece um monte de coisa. E foi a primeira vez que eu levei esse tipo de papo de fato. E eles estavam falando que não aguentavam mais esse tipo de aula, de situação assim. Meu filho já voltou agora para aula presencial, que ele tem 4 anos de idade, né? Então, porque imagina para uma criança é pior ainda, né? Não ter o convívio, porque é o começo, né? A formação em grupo, de brincadeira e tudo. E para os pais também, né? E para os pais. O peso da prole, né? É. Como disse uma aluna da PUC, o peso da prole. Assim, alguns pais descobriram o que é ter filhos. Exatamente. Muitos casamentos terminaram porque as pessoas não ficavam tanto tempo junto com o parceiro, né? E aí ficou sozinho, Descobriu que não suportava. Não pode fazer corona date também, né? Aí ficou sozinho pra cacete, né? Pra caramba, cara. Porque muita gente, engraçado, você, quando vai fazendo reuniões com as mesmas pessoas ao longo da pandemia, você vai ver algumas caras de completo desespero, assim. Já não mexe mais no cabelo, sabe? Não sai mais, não tem por que se vestir, sabe? Não encontra ninguém. É um momento difícil esse. E qual é o papel da arte nesse momento? Claro que sempre foi importante, mas houve uma discussão no começo, né? Que a arte não é importante, não é profissão... não é essencial. Não é essencial e tal. E o que eu vejo de quanta gente que me manda mensagem de, pô, o podcast está sendo minha companhia, ou os vídeos de humor e tal, e todo tipo de arte, né? Que ela realmente ela deixa o mundo um pouco menos duro, né? Que é aquilo que a gente estava falando. A arte é bem possível que a gente já na pré-história fizesse arte. Então, eu imagino isso. Aqueles desenhos na caverna. A dança, os desenhos, com certeza. Ou era religioso ou era arte? Ou era Ninguém tem absoluta certeza. E nem dá para fazer a diferença total. Mas, assim, que pode ter um conteúdo religioso é muito provável. Porque, inclusive, a gente não vivia nas cavernas. E quem inventou essa história foi o cinema. Não? A gente não vivia em caverna, não. Porque se você vivesse em caverna, não tinha pra onde fugir, inclusive. Estava preso. Nem para dormir, será? Não. Isso não significa que a gente não dormisse se não tivesse lugar. Ah, sim. Mas a nossa opção era muito mais viver em cima de montes, viver atrás de grandes pedras, né? Ou um ambiente como tem em muitos lugares onde a gente tem achados pré-históricos, que não é propriamente uma caverna. Você tem uma cobertura de pedra natural, onde você fica, mas é completamente vazado. Você porque só fica tinha uma protegido. Questão de poder, mas tinha que ser alto, né? Pra você ter uma visão privilegiada. Do que está chegando. Entendi. Mas essas cavernas essas pinturas são em cavernas profundas. Totalmente escuro, né? Escuro. Você, tipo assim, eu entrei para fazer isso. Né? E muitas delas super apertadas. Exatamente. E tem figuras de animais, tem a mais famosa de Lascaux, tem uma pintura de uma figura xamânica, porque é meio bicho, meio gente, e a gente sabe que muitos xamãs usam cabeça de animais e tal. Então é possível que tivesse um elemento religioso. Apesar de que na época, a religião não é o que a gente pensa hoje, não era uma área da vida, estava misturado com tudo. Então, era mais o quê? Era um medo da morte, um medo de acontecer alguma coisa? Da onde vem a religião a gente não sabe, mas é possível que venha do medo da morte, de doenças, de pessoas terem remédios, de pessoas que faziam previsões e falavam que ia acontecer coisas, normalmente fala coisas que podem acontecer, então você fala e os outros acham que é previsão. E de sonho também, imagina a cabeça deles. Sonhos com mortos, o que pode indicar que a pessoa continuava viva depois de morta, o mundo era muito escuro, tinha pouca luz, certo? Então, isso que a gente chama religião hoje, ela provavelmente nasceu na pré-história de forma não sistemática. Entendi. De forma não organizada. Pessoas esquisitas que você achava que estava tendo alguma ação sobrenatural, hoje a gente chamaria de epiléptico. Então, assim... fenômenos naturais, né?
eclipse. Que a gente não conseguia explicar. Barulho no céu, tipo trovão. Exatamente. Né? Fogão que explode, vulcão que explode, quer dizer... Então, isso tudo provavelmente tem muito material sobre religião na pré-história e a teoria basicamente é essa, quer dizer, surgiu da nossa própria condição cognitiva, das perguntas que a gente faz e principalmente das respostas que a gente não consegue dar, porque é disso que a religião se alimenta. Exatamente. Dessa lacuna, né? De respostas que a gente não consegue dar. Exatamente. Mas a arte, voltando à arte, ela quando ela surge com o mesmo propósito de hoje, de você ter a realidade, e a realidade não é o bastante pra gente, a gente precisa criar coisas que sejam mais do que a realidade, é isso? Então, é possível que isso que a gente chama arte, que na realidade a gente começou a refletir sobre ela no século XIX, sobre essa história de estética da arte manifestações? E tal, a teoria da arte, né? A filosofia da arte. Agora, é como eu dizia no começo, provavelmente a arte nasceu misturada com religião, por exemplo. Né? Ninguém falava, nossa, que bonito você é um artista, não é assim. Essa ideia, que bonito você é um artista, o gênio artístico, isso é uma questão romântica, do século XVIII para cá. Antes disso, essas pessoas... Não é que não existia, mas não havia essa ideia, por exemplo, de que alguma pessoa tem um talento especial. Ah, não? Que é um gênio. O conceito de gênio na arte nasceu com o romantismo. Caramba. É uma invenção do romantismo. Alguém que tem um dom especial, um talento especial, que sente as coisas de forma especial. Isso não significa que pessoas não faziam estátuas. As estátuas eram feitas, inclusive, para enfeitar as cidades. E para os templos. Portanto, misturado com a religião. Imagens de deuses ou de gente famosa. Mas essas pessoas tinham um status... esses artistas que não Ele era muito mais um tipo de... uma mistura de artesão, artista, carpinteiro... Sabe essa coisa de um cara que você contrata para fazer seu busto. E o cara sabe fazer isso e cobra por isso. Entendi. Não tem nenhuma metafísica, como o romantismo cria metafísica em cima da figura da arte. E aí, se a gente for perguntar qual é a função da arte, é você tornar objetivo determinados conceitos que a gente tem na cabeça. Transforma isso numa estátua, você transforma numa mesa, e aí começa a discussão. O pinico é arte? Então. Né? Que já é uma discussão bem moderna do século XX. E aí uma pessoa tem uma ideia, cria um poema, pinta um quadro. Provavelmente, eu não diria que todo ser humano tem essa necessidade, porque a maioria da humanidade não é artista e não consome arte. Tem quem não consuma arte? Se você pensar arte como artes plásticas... Não, música... É música mais comum. Música mais comum. A mais comum das que artes, alguém né? pode pôr em dúvida se toda música é arte. Mas aí isso é uma outra discussão, uma outra discussão. Né? Quando você entra no debate da indústria cultural, do que é produzido com objetivo de mercado... Entretenimento. Exatamente. Que é uma coisa que é produzida para ser lazer e tal... E aí alguém pode pôr em dúvida se isso é arte, se não é. Alguém tipo Adorno, Horkheimer, não é qualquer um. Tem sempre essa discussão do se o entretenimento é arte, como se a arte não pudesse entreter também, né? Pode, mas a ideia desses críticos é se é feito para divertir, então não é arte. Entendi. Se tem um objetivo, que é ganhar dinheiro... aumentar público, aumentar faturamento. É mais ou menos a diferença de eu pintar um quadro, porque imagina, eu sou um artista plástico, que eu não sou nem um pouco, mas pintar um quadro, e de alguém que pinta um quadro para combinar com o sofá do cliente. Tá. Entendeu? Entendi. Mesmo que esse quadro seja bonitinho. Entendi. Mas eu pintei sobre medida para combinar com a loja... E é uma linha de trabalho, né? Tem gente que ganha a vida assim, né? Pinta quadro para combinar com o sofá, com a decoração. É isso aí. Aí vai ter gente que vai dizer, esse cara não é artista. Isso também para cinema, para música também tem gente que faz a música em cima do que tá vendendo e tem gente que faz a música totalmente pessoal. E talvez não venda para ninguém e desapareça. Exatamente. Essa ideia do artista pobre, né? Sofrido, mas é o cara que é isso fiel é uma ideia sua... romântica. É uma ideia romântica, fiel aos seus princípios. Assim como a pessoa que morre de amor. Porque não se vende. Ele não aceita qualquer coisa. Caramba. O romantismo, ele é bem isso aí. A gente tá mais românticos hoje em dia? Tá mais para esse princípio ou a gente
Tá mais cínico. O romantismo é um movimento de uma época, né? Final do XVIII e ao longo do século XIX. É um movimento que surge como efeito da industrialização, do crescimento da burguesia, da urbanização, do esvaziamento da vida rural, da artificialização da vida pela técnica. E a crítica a isso, o mal-estar com isso, a ideia de que isso faz mal, como o livro da Frankenstein da Mary Shelley. Exatamente. Que isso é um monstro, que isso faz mal, e todas aquelas histórias de amor em que as pessoas não se vendem, não casam por interesse e sofrem por causa disso. Então, ficam doentes, né? Inclusive porque tinha muita tuberculose na época, né? Então morria-se muito jovem. E a ideia de que você tinha que se encontrar no escuro, na chuva, ao relento e adoecia, né? Então, assim, portanto, o romantismo, ele é essencialmente um movimento que fala de mal-estar com a modernização. Hoje a gente está em outra época. A rigor é difícil dizer que dá para comparar o mal-estar romântico de hoje com o mal-estar de alguém que vivia em 1810. Num ambiente em que ainda tinha arquitetura, construção, a natureza, que era do período medieval. Exatamente. Né? Antigo, ou até... Hoje não. Hoje o romantismo, o mal-estar romântico hoje, ele está na publicidade, fazer que você pensar que se tiver conta no banco tal, você vai ter casa numa praia legal. O romantismo está em você harmonizar vinho e Tiradentes. Né? Então, assim... Exatamente. O romantismo hoje virou um produto. Pondé, obrigado. Eu sei que você está com o tempo super apertado aí, então a gente vai... Eu sempre faço as mesmas perguntas para todos os convidados que vêm aqui, e contigo não é diferente. Estamos aqui celebrando a sua carreira, o seu trabalho. Sou muito fã dos seus vídeos, assisto sempre lá. Inclusive, se inscrevam no canal dele, né? E olhando para trás, Pondé, qual foi o momento mais difícil da sua carreira, você acha? Teve algum momento mais difícil? Ou da vida, né? Da carreira profissional? Momento mais difícil? Olha, em tese... Ou foi aquela parte de largar... Foi o momento de desistir da medicina para ser filósofo. Mas quando eu lembro de mim na época, eu estava muito entusiasmado. Você não tinha dúvidas. Então eu não tive dúvidas nenhuma uma vez que eu tomei a decisão. Mas eu deveria dizer que foi o momento mais difícil da minha carreira. Porque eu também poderia dizer que era quando eu comecei a perceber o que era a vida de médico e eu não quis. Mas aí eu decidi estudar Freud para não ser obrigado a ser médico. Entendi. Então, sei lá, alguém poderia dizer que eu sempre fui muito proativo nesse sentido. Então, sinceramente, cara, eu não consigo... achei um. As brigas políticas dentro da PUC. Esse é um momento chato. Que época foi isso? 2002, 2003, 2004. Quem é que estava no governo? Mas não era política nesse sentido. Não nesse sentido? Não. Tá. Política interna da universidade. Não política ideológica. Entendi. Política interna, jogos, pressões. Isso foi tão difícil que isso acabou fazendo eu criar um laboratório na PUC de pesquisa de pós-doutorado, para não lidar com as pressões políticas e não lidar com o MEC. Isso eu diria que foi o momento mais difícil. Né? Desgastante. Segundo é o seguinte, iremos morrer um dia, pelo menos na teoria, né? Sim, na prática também. Na prática também, infelizmente. A não ser que a gente esteja vivendo numa simulação, que a gente não sabe. Você lembra que eu nunca gostei de fantasia, né? Exatamente. Então... Vamos morrer sim, já me tirou a fantasia. E uma coisa louca é que esses vídeos todos vão ficar para sempre na internet. E as pessoas daqui 100 anos vão voltar. Quais seriam suas últimas palavras? Aquele epitáfio. Se alguém voltar aqui no vídeo para ver suas últimas palavras. Não, como assim? O que eu gostaria que minhas últimas palavras fossem? Ou aquela famosa frase lápide, sabe? E embaixo o Pondé. Assim. Das frases que eu falei, eu não lembro de nenhuma que eu gostaria que... Nenhuma? Por ser lembrado por ela?
Eu acho que eu vou ser lembrado por frases como feminista não entende nada de mulher, alguma coisa assim, Sim. ou jovem só é tolerante com música alta, certo? eu Alguma não coisa conhecia. assim, sei lá, talvez do ponto de vista de quem lembre de, o fracasso humaniza, o fracasso é que humaniza o sucesso não. Talvez ideias como essa permaneçam, né? Mas se você pudesse escolher, não tenho a mínima ideia, cara. então o pessoal vai escolher por você com certeza, Essa é normalmente o que eu diria. Escolham pra vocês uma frase. Não me deem esse trabalho. Não dê esse trabalho. Não dê esse trabalho. Já tem que pra pensar mim. muito. Né? Agora, como você é pago pra pensar, pra fazer perguntas, imagino que muitas delas ainda não tenham respostas ou você ainda tá ruminando. Tem alguma pergunta, alguma dúvida da sua vida que não tem resposta, que você ainda tá em cima delas? Pode ser uma questão pequena, uma questão grande também. Ou que não tenha resposta também, né? Às vezes não tem resposta. Uma dessas perguntas que se faz em filosofia, você Pode diz? Pode ser. Ou coisas pequenas mesmo da vida. Uma pergunta que eu acho interessante e que eu rumino sobre ela é: será que um dia nós seremos capazes de conceber uma forma de vida que não seja a sociedade de mercado e que seja melhor? Isso é uma pergunta que eu tenho, mas eu não vejo nenhuma resposta. Também não. E temo que talvez não tenha. O que aconteça é talvez uma crise do capitalismo, se acontecer quebre todo alguma mundo. quebradeira, o que é uma tragédia, uma catástrofe. Eu não espero isso, mas no plano das perguntas que... Porque eu não me pergunto coisas como será a vida após a morte. Eu não Porque penso não vai ter resposta coisas. mesmo, né? Eu, por temperamento, eu me pergunto essas coisas. Eu sou muito concreto, assim. Eu fico me perguntando essas coisas martelam na minha cabeça. Tipo vida após a morte? Se é só isso daqui, sabe? É só isso daqui ou não? E não tem resposta, né? Não tem, mas as religiões normalmente dizem que não, né? Eu acredito em Deus muito por comodidade, assim. Eu tenho experiências, mas eu sei que existe grande possibilidade de eu estar errado, mas isso me conforta. E eu sei que é por isso. É consciente a minha crença. É diferente da maioria das pessoas que é aquela fé absoluta. Eu sei que provavelmente eu estou errado, mas isso me deixa pensar em outras coisas e não perder tempo com isso. Eu acredito em Deus, tenho uma experiência pessoal com Deus, então me tranquiliza isso. Se eu ficar pensando muito, talvez essa fé seria abalada. Né? O que pode acontecer com muita gente, né? Quando pensa muito. Não, é que tem coisa que você não pode pensar, né? Pra você ficar bem, né? Senão... sim, você ficar pensando, por exemplo, na morte. Estraga o dia. Eu lembro quando era criança que eu me dei conta que um dia meu pai e minha mãe iam morrer e eu também. Isso, nossa, foi aterrador. E até eu nunca hoje. pensei isso. Nunca? Nunca. Caramba. Talvez eu tenha e não lembre. Não teve um momento da sua vida? Eu não lembro. Eu lembro exatamente quando era criança que eu me dei conta disso. Não sei como, mas, cara, isso foi... Até hoje eu evito pensar sobre isso. Porque a vida é tão boa, né? A vida, viver é tão boa, as experiências que a gente tem, mesmo ruins. Mas eu gosto muito de viver. Você gosta de viver? Opa! Então. Tanto que, inclusive, eu me ocupo basicamente com coisas da vida. Exatamente. Todo dia. É muito bom. Pondé, obrigado por ter vindo aqui, por esse papo. Eu que agradeço o convite. Obrigado vocês que estão aí na live. Obrigado, Mandíbula. Quer passar algum recado das suas redes sociais? É tudo Luiz. Tá como? L Pondé, né? Tudo. LF Pondé. LF Pondé. Vocês acham? É só colocar Pondé que acha, né? Então se inscreva no nosso canal, dê like e muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Pondé.